Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Domingão hoje, dia 11/8, dia dos pais. Parabéns aí a todos os pais, vascaínos ou não. Dia 13/7. Vascão ontem 2-0 no Fluminense, o Nilton Santos jogando bem. Uma vitória convincente, sólida, que não cabe aí margem, não dá margem ao Fluminense reclamar. Nada tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu sou até contra falar isso, mas mesmo que tivesse algum problema no primeiro gol do Vasco, o Vasco vinha muito bem contra o Fluminense, né? Então aquele argumento de que achou um gol, blá blá, nada disso. O Vasco ia jogando bem, melhor que o Fluminense, e fez o gol, um gol justo, legítimo, né? Que o Daron, em campo, acertou. Depois dos VAR, chamou ele para que ele pudesse verificar uma suposta irregularidade, e não houve, né? A bola bate na mão do Léo, junto ao corpo, né? Junto ao corpo. E depois vai para o Verratti. Então a questão da mão no Léo não tem problema, tá junto ao corpo, né? No movimento natural. Ah, mas ele deu assistência para o Verratti. Isso já caiu já há bastante tempo. Inclusive, salvo engano aí, houve um gol do próprio Flamengo ou do Fluminense na Libertadores que foi validado assim. E o Verratti não há na câmera prova de que efetivamente bateu na mão do Verratti. Não há imagem conclusiva. Logo, o Daron manteve a decisão de campo. E você dizer, como Roger Flores falou, como Mano Menezes falou, né, que bateu na mão do Verratti, que houve duas mãos, isso é uma leviandade. E o Mano Menezes até é permitido, né? Ele está lá sustentando o emprego dele, né? Indo contra a regra, né? Indo de encontro à regra para sustentar uma derrota do Fluminense, o primeiro gol, né? Que ele achou injusto, blá blá blá, de forma errada. Agora Roger Flores não, né? Mostrou aí antiética, né? Eu não gosto desse cara, nunca gostei. De vez em quando ele tenta puxar o saco do Vasco, mas é tudo uma canalice, é tudo uma farsa, porque ele odeia o Vasco, né? Inclusive o Júnior também, né? Não é simpatizante do Vasco. Vai dizer, vai se colocar bem, mas você tem um jogo do Vasco comentado por um tricolor e um flamenguista, esse sacanagem, né? Mostra aí que o Vasco está mal. A TV Globo nunca gostou do Vasco, mas dane-se a TV Globo, dane-se Roger Machado e dane-se Júnior, né? Bom, então a decisão de campo foi acertada pelo Daron e o VAR não conseguiu provar para ele que ele estava errado. O primeiro ponto é esse aqui do vídeo. Bom, Payet jogou bem demais novamente, né? Ficou ali regendo o time, bastante centralizado algumas vezes, né? Dando aquela primeira arrancada ali no time dele, né? Dando aquela puxadinha ali no primeiro tempo, queremos já ter uma idade. Depois caiu pelas pontas, pelo lado direito, ficou mais pela ponta esquerda, né? Guardando a posição ali, ele e o Vitor Luiz, né? Do outro lado tinha o Watson, o David, mais o Watson com o Paulo Henrique, né? O David mais centralizado, mas o Payet, na minha opinião, foi o regente novamente, né? Dá qualidade ao Vasco, dá calma, né? Dá sustentação juntamente com o Verratti, né? Então o time está se acertando aí. Uns dizem 4-2-3-1, e não vou entrar em mérito aqui não, porque isso é só uma forma inicial, depois as coisas mudam totalmente, né? Como jogou aí o Hugo Moura e o Cocão bem demais na marcação, né? David bastante por dentro aí na marcação também, juntando-se com o Adson, né? Deixando mais Verratti e Payet na frente. Esse foi o Vasco aí defendendo e atacando antes das modificações. Atacava aí, né, sempre com Verratti, Payet e Adson ou David, né? E às vezes os dois, antes de fazer as substituições e blá blá blá, né? Friso aqui, Vasco precisa de um zagueiro. Sempre estou batendo nessa tecla aqui, né? Ontem o Maicon se machucou, já não é o zagueiro dos sonhos. Ah, mas ganhou as bolas de cabeça, blá blá blá, ok. É uma valência dele. Mas sair jogando, dá uma segurança ao Vasco junto com o Léo, isso ele não faz. Então nesse momento agora a gente tem João Vitor e Léo. Um pela direita e um pela esquerda. No banco Rojas, Maicon machucado. É pouco, né? É muito pouco. O Vasco precisa aí pegar um zagueiro
nessa janela de transferência urgentemente. Então precisaria pegar 2 zagueiros, por baixo um, vem sempre falando isso aqui. Um centroavante no lugar do Verratti, que não é o Ryan, não é o GB, porque vai explodir a musculatura do Verratti, vai explodir alguma coisa, vai lesionar, vai ter virose, vai ter cartão, blá blá blá, né? Sempre fala isso aqui. Saiu ontem machucado, né? Joga o próximo jogo, a gente não sabe. Tem uma semana livre agora até o próximo final de semana contra o Criciúma. Primeiro volante também, só o Hugo Moura é pouco, né? Sforza, Cocão, Praxedes e Praxedes não, Zé Gabriel e Galdames são segundos volantes, pavorosos e segundos volantes. De primeiro só temos mesmo o Hugo Moura, né? De ofício. Então teria que contratar pelo menos um primeiro volante para revezar com o Hugo Moura aí. Temos 2 segundos volantes, que é o Hugo Moura e que é o Cocão e que é o Sforza. E aí, no meio para frente, é outra história, né? Bom, voltando para cá aqui na minha pauta, né? O André, como sempre, é um bobalhão, né? Esse ano teve uma vitória do Fluminense em cima do Vasco por 2-0, salvo engano. Ele deitou e rolou, apitou o jogo, ele com ganso, né? Ontem era para ter levado um cartão amarelo, empurrou e quedou o Payet. E depois outras faltas, né? Em contumácia, deveria ter sido expulso, né? Mas, como eu não vou falar mal aqui de árbitro algum, porque você falar mal de árbitro aqui, vai dizer, tá defendendo o Daronco que deu o gol do Vasco, tá falando mal, não deu na falta e tal. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas friso, Daronco acertou totalmente naquela jogada. E o PC Oliveira, o árbitro que mais odeia o Vasco, assim disse pós-jogo nas organizações Globo, né? Então, André... e outra coisa, ainda cometeu uma gafe ali, né? Chamou o Ryan pelo nome do seu pai, que estava nas costas, né? Ontem os jogadores do Vasco entraram com os nomes dos seus pais nas costas dos respectivos jogadores, né? Claro. E eles olhou para as costas do Ryan, não conhece o jogador, tá desfamiliarizado, não tem conhecimento, né? Ou, na minha opinião, é um arrogante, é um bostinha, fez isso de propósito para tentar humilhar o garoto, né? André, seja humilde. E não adianta falar aí que é da igreja, que é crente, não sei o quê, rezar. Humildade é essencial na vida, tá? Bom, já falei do Verratti aqui, temos que cuidar dele, né? É o ponto forte do Vasco. O Verratti é o cara centralizado, junto com assim, Verratti, Payet, Cocão, né? E o Léo Jardim, são os pilares do Vasco, né? Bom, temos que ter mais soluções além dos que a gente teve ontem. Além dos que a gente teve ontem. Muito chutão do goleiro e dos backs para tentar desarmar a bola e aí sim construir. O Vasco não está querendo construir. Ele está querendo desarmar para construir a partir do desarme do oponente. Eu acho pouco. A gente tem que armar mais as jogadas, o Vasco, e não dar bicão esperando aí desarmar as jogadas para dali criar as transições ofensivas. Acho pouco. A gente tem que ter mais variações. Pode tentar fazer um jogo apoiado, por que não, né? E salvo engano o Vasco fez alguns campeonatos assim com outros técnicos, né? Se eu não me engano, em 2011 a gente usou muito isso aí, esse chutão lá com o Alessandro, com o Diego Souza, etc, né? Bom, semana cheia para o Vasco recuperar os lesionados. Preparar aí, procurar novas soluções, né? Para dar mais intensidade ao Vasco. Ontem, quando o Vasco voltou do primeiro tempo, voltou mal, sem intensidade. O Fluminense começou a querer gostar do jogo. O Vasco ficou um tempo aí levando um pequeno sufoco. A gente tem que ter sempre intensidade nos dois tempos. Ontem ele falou, Rafael Paiva, o Vasco está oscilando demais, joga um tempo bem, joga um tempo ruim. Estava jogando os 2 tempos ruins, agora jogou os 2 tempos bem, né? Até acho que melhor no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Vasco ficou mais ali espreitando o Fluminense, aguardando a brecha que o Fluminense iria dar para o Vasco, mas precisa jogar mais intensamente os dois tempos, e ontem tinha que ter mexido antes para trocar Payet, para trocar Verratti, demorou, deu mole, tem que trocar antes para manter a intensidade do time. Se gostou do meu conteúdo aqui, Vasco Análise, se inscreva, né? Vasco Análise no YouTube, dá um sininho aí para receber as notificações quando meus vídeos forem ao ar, dá um like para mostrar o YouTube engajamento.
Vasque Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.